Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre maus tratos na infância e na adolescência. Então, as primeiras coisas são alguns questionamentos para vocês refletirem mesmo. Então, o que são maus tratos? O que vocês acham que são maus tratos? Do que se trata? Como podemos definir maus tratos infantis? São alguns questionamentos que a gente vai levantar, né? Se a gente estivesse em sala de aula, seria para a gente discutir. Por que incluir uma aula com esse tema para o curso de graduação de odontologia? Então, qual vocês acham que é a relação entre os maus tratos infantis e a odontologia? Então, pensem um pouco a respeito disso, né? Antes da gente começar a aula propriamente. E qual é o papel do cirurgião dentista frente a essa possibilidade de causa de maus tratos infantis? Então, uma definição. Define-se o abuso ou os maus tratos pela existência de um sujeito em condições superiores, idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade, que comete um dano físico, psicológico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa. Então, eu acho que, de maneira geral, quando a gente pensa em maus tratos, a gente pensa logo em maus tratos físicos, né? Quando, na verdade, também pode estar envolvendo psicológico, sexual, né? Então, existem vários tipos. O próprio abandono, né? Tudo isso se caracteriza como maus tratos. Então, segundo o Ministério da Saúde, os maus tratos podem ser entendidos como toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, negar saúde, negar educação, negar cuidados, tudo isso também faz parte dos maus tratos. E segundo o artigo 136 do Código Penal Brasileiro, ele define maus tratos como expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sobre sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Então, o fato de você ser cuidador, pai ou responsável, né, de um menor, de uma criança e de um adolescente, não lhe dá o direito de fazer o que você quiser, né? Então, cada vez mais as leis elas têm tornado esse tratamento mais severo e é preciso ter cuidado, né? Então, a pena é uma detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, no parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena vai ser reclusão de 1 a 4 anos. Se resultar em morte, de 4 a 12 anos, e aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos, que ele é considerado vulnerável, né? Então, o histórico dos direitos infantis. Então, a Declaração de Genebra, de 1924, nessa declaração, ela não conseguiu o impacto necessário pelo reconhecimento internacional dos direitos da criança. Talvez na decorrência do próprio panorama histórico que já se desenhava, o previsível insucesso da Liga das Nações, então as pessoas tentam há muito tempo assegurar o direito das crianças, mas não conseguiu com tal vividez, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nessa, eles conseguem assegurar no direito internacional, né, que elas têm direito a cuidados e assistência especiais, mas ainda não ficou uma coisa assim tão concreta. Então, eles foram evoluindo em cada declaração, eles foram tentando melhorar, né? Veio a Unicef, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, a ONU com o Ano Internacional das Crianças. Em 1990, com a Convenção dos Direitos da Criança, foi lançado o Estatuto da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que tem mais força, né? Foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que eles conseguiram lançar as melhores condições para o tratamento da criança e do adolescente, que está vigente até hoje, né? De 1990. Ela foi tendo algumas modificações, mas é ela quem é a vigente. Então, a legislação brasileira, né? A responsabilidade da denúncia, segundo o ECA, ela vem tanto de profissionais de saúde quanto de ensino. No seu artigo 4º, determina ser dever não somente da família e do poder público, mas também da comunidade e da sociedade em geral, em que se inserem todos, assegurar como prioridade
a efetivação de direitos tais como o direito à saúde, à dignidade, o respeito e à liberdade. Veda, no artigo 5, veda a negligência, violência, crueldade e opressão, seja por ação ou omissão contra a criança. No seu artigo 13, casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. No artigo 245, deixar o médico, o professor ou o responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente. Pena de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, a gente consegue ver que o ECA, ele quem afirma, né, os direitos, né, da criança, o que pode e o que não pode acontecer, né? Eles conseguiram fazer isso de forma mais eficaz, por isso que está vigente até hoje. Então, a criança ela não pode trabalho infantil, não pode várias coisas, e a gente não pode deixar de denunciar os maus tratos. Faz parte da nossa obrigação legal, tanto quanto pessoa e quanto cirurgião dentista, essa obrigação ela aumenta, né? Então, o cirurgião dentista ele encontra-se em uma situação privilegiada em relação à detecção dos maus tratos. Além de possuir a obrigação ética, legal e moral da notificação de casos potencialmente suspeitos, resguardando assim a criança e o adolescente de ocorrências futuras que poderão, inclusive, levá-las ao óbito, né? Então, quantas notícias não são veiculadas, né, na TV, nas rádios e tudo mais, hoje em dia na internet, né, a respeito de crianças que sofriam maus tratos e que levaram à morte, né? Então, a gente não pode negligenciar a denúncia e os cuidados que a gente deve ter em relação a esse assunto. Então, o Programa Saúde da Família, ele também tem um ponto, né, bem positivo em relação a isso, porque além de estar atuando como cirurgião dentista, a gente tem acesso às casas das pessoas e também a gente promove educação em saúde. Então, nesse momento, a gente pode se aproximar das famílias, ver a maneira que elas se comportam, opinar sobre o assunto, falar sobre os cuidados com higiene, com a educação, com tudo, ensinar isso também nas escolas, sobre o cuidado, sobre tudo isso, as maneiras de se comportar. Então, a gente tem acesso a essas pessoas também através da saúde da família. É uma oportunidade que a gente tem de adentrar, né, nas vidas de maneira não tão invasiva, porque faz parte do nosso cotidiano. E o que seria a violência infantil? Toda ação danosa à vida e à saúde do indivíduo. Então, maus tratos, cerceamento da liberdade, imposição de força, então tudo isso faz parte da violência infantil. E esse emprego da força como instrumento de obediência e meio de resolução de conflitos. Então, eu não posso ter um filho desobediente, que o que falta é educação, e querer resolver isso na força bruta, né? Na força física. Então, a violência física, ela faz parte de um processo educacional corretivo. E isso não está certo, né? Já criaram a lei da palmada, inclusive outras coisas, né, que proíbem. O que não quer dizer que você não pode corrigir o seu filho, você pode explicar a ele o que está errado. Enfim, aqui a gente não veio para falar sobre educação, mas que a força física, ela nunca vai ser o meio de corrigir algo que está errado. Então, quais são as crianças com maior risco de sofrerem essa violência? Menores de 3 anos, né? Porque são as crianças que são a fase que a gente encontra mais birra, elas tentam ser donas do próprio nariz, mesmo sendo tão pequenas, elas têm muitas vontades, e isso faz com que as pessoas percam mais a paciência. E elas não têm como se defender, né? Um parto de prematuro, ficou erradinho ali, tá? Um parto prematuro, né? Também a criança ela vai precisar de mais cuidados, muitas vezes a gravidez indesejada está associada a isso. Portadores de necessidades especiais precisam de muito mais cuidados, nem todo cuidador ele tem paciência, né? Tanto que muitas vezes os pais, quando sabem que o paciente ele tem alguma necessidade especial, muitas vezes optam pelo aborto, né? Então, deficiências físicas ou mentais, porque ele vai ser totalmente dependente. Comportamento difícil e hiperatividade, adotados ou criados com outros filhos, né? Também é motivo de brigas e são mais alvos. E o perfil do agressor? Ali também está errado. Agressor. A gente vê tanto, né? Mas, enfim.
Pais ou responsáveis, normalmente, né? São as pessoas que estão mais próximas, as que perdem a paciência mais rápido. Independente do nível de escolaridade, e não todos os níveis eles podem acontecer, né? A gente vê muito, né, notícia assim dessas famílias ricas na TV que mataram filhos, enfim. Qualquer região demográfica, todos os grupos socioeconômicos, então, originários de famílias desestruturadas, problemas socioeconômicos, distúrbios psiquiátricos. E nos distúrbios psiquiátricos a gente ainda pode encontrar quadros depressivos e doenças físicas ou psicológicas. Então, tudo isso vai nos ajudar a montar esse perfil agressor. E também, se essa pessoa ela sofreu violência na infância, ela tem mais chances também de reproduzir isso, porque isso fica no seu subconsciente, né? E às vezes, mesmo a pessoa tendo sofrido, ela acaba reproduzindo isso. É muito comum. Quem já passou pela violência também fazer. Então, a classificação. Os maus tratos eles podem ser classificados em físicos, psicológicos ou emocionais, negligência e abuso sexual. Essa é a classificação que a gente vai encontrar mais. Maus tratos físicos, né? Eu acredito que seja o mais fácil, né? Assim, até de entender. Então, o uso da força ou atos de omissão praticados pelos pais ou responsáveis, com um objetivo claro, ou não de ferir, deixando ou não marcas evidentes, né? Então, assim, até algumas pessoas sabem como não deixar marcas, né? Onde bater, existe muito isso também. Não só quando a gente pensa na agressão contra a criança, mas contra a mulher, contra idosos e etc. São comuns tapas e murros, agressões com diversos objetos e queimaduras causadas por objetos líquidos ou quentes. Os maus tratos físicos são, em geral, a forma de agressão mais reconhecíveis. A ação que causa dor física pode ser de uma simples tapa até um espancamento fatal. E aqui alguns tipos, né, de maus tratos físicos. Então, marcas de queimadura. Como a gente vai encontrar essas marcas? Uma marca de prato quente, de cigarros, ferro de engomar, lâmpada, faca, imersão de nádegas e coxa, né, na banheira, de pés, mãos, marcas de garfo. Então, tudo isso a gente pode encontrar e a gente precisa saber identificar, né, observar que, assim, claro que pode acontecer acidentalmente, mas aí a gente vai tentar bater com a história que a pessoa conta, né, para observar. Marcas de objeto. Fivelas de cinto, frigideira, fio enrolado, vara, chicote, mata-moscas, cabide, tábua ou espátula, mãos, nós nos dedos, né? Mordidas, pés, escova de cabelo e raquetes. Então, assim, algumas, né? Claro que existem diversas outras possibilidades, mas essas acabam sendo as mais comuns. Então, os maus tratos físicos, né, são fáceis de identificar, né? Assim, infelizmente, como deixam marcas, algumas vezes não, né? Mas a gente consegue identificar facilmente. Os maus tratos psicológicos. Rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, punições exageradas são formas comuns desse tipo de agressão, que não deixam marcas visíveis, mas causam danos por toda a vida. Hoje em dia, né, a gente pode adicionar também o bullying, né? Temos o cyberbullying também. De acordo com Salles Pérez et al., né, maus tratos psicológicos é quando há dano ao psiquismo da vítima através de permanente hostilidade, frieza e rejeição em relação a ela mesma. São difíceis de serem detectados e geralmente estão associados aos outros tipos de maus tratos. Então, algumas coisas que a gente pode encontrar, né? Atitudes que geram medo ou temor. Então, geralmente, essas atitudes que geram medo e temor, elas vêm muito associadas aos maus tratos físicos, né? É comum isso estar associado. A desvalorização, né, da pessoa, de dizer que a pessoa não presta, que não vale nada, que não vai dar pra gente, enfim, qualquer tipo de desvalorização. Ausência de atitudes carinhosas, rejeição, discriminação, desrespeito, humilhação, insultos, exposição indevida da imagem, tortura psicológica, isolamento. Tudo que nos afeta emocionalmente, né, psicologicamente, vivenciar maus tratos psicológicos. Então, é um diagnóstico muito difícil, porque algumas pessoas elas são apenas introvertidas, então a gente tem que observar isso muito bem. Então, a partir do momento que a criança está entrando no seu consultório, ali já começa o nosso diagnóstico de tudo.
A gente já tem que observar a maneira que ela se comporta diante do cuidador, da pessoa que está junto dela, se isso passa uma imagem de repreensão, ausência de marcas evidentes, né, se forem só maus-tratos psicológicos, então isso dificulta a gente observar. Então, observar manifestações comportamentais da criança, como essa criança ela se comporta, ela é muito retraída. Agora, claro que não vai ser só isso que vai dizer que ela sofre maus-tratos, né? É um conjunto. Mas aquele olhar da criança, sabe, diferente, quando a pessoa se sente acuada, maltratada. Observar a atitude dos responsáveis, como ela cheira mal, ele é destrutivo, não é nosso filho, não vale a pena se preocupar com ele, não liga onde ele vai. As frases que são ditas que mexem, né? Que trazem esse sentimento de rejeição. Implicações futuras, né? Então, na formação da personalidade, na interação social, no desenvolvimento intelectual e físico. Então, de tanto você falar, por exemplo, ai, fulano é feio, fulano é fraco, isso muitas vezes pode ficar, né? E acabar sendo a motivação daquela pessoa, de achar que ela não é capaz, de achar que ela não pode fazer nada, de tanto que ela viu isso a vida inteira. E o cirurgião dentista, né? Como a gente pode ajudar nesse sentido? Técnicas de controle do comportamento, né? A gente sabe que é um ambiente que traz muitos sentimentos de ansiedade, de medo, de amor, de raiva. Então, a gente vai conseguir entender se isso está relacionado ao atendimento odontológico ou está relacionado à vida da criança, né? Então, observar tudo isso porque a gente está ali intimamente ligado a tudo aquilo, né? Então, as pessoas costumam muito relacionar também, né? O tratamento odontológico é uma situação de medo e a gente tentar desvincular uma coisa da outra para conseguir entender melhor essa criança. Então, 4 de junho é o Dia Internacional contra a Agressão Infantil e denuncie, né? Disque 100 um canal de denúncia que você pode fazer até anonimamente e vale sempre lembrar. A negligência implica em atos de omissão do adulto responsável que não provê adequadamente nutrientes para o corpo e para o psiquismo, ou não oferece supervisão adequada, não estando física e emocionalmente disponível para a criança ou adolescente. Negligência é o tipo mais frequente de maus tratos, inclui a negligência física, emocional e a educacional, descuido e abandono, né? E é comum a gente ver isso também em famílias que são muito grandes, né? Que acaba que um filho vai tomando conta do outro e os pais vão se ausentando mais disso, então a gente tem que observar, né, todos os aspectos. Então, a negligência nutricional, falta de alimentação, pode ocorrer principalmente nos primeiros 2 anos de vida, onde a gente tem um crescimento rápido dessas crianças e uma necessidade nutricional aumentada. Então, aquela necessidade de se alimentar de tantas em tantas horas e tudo mais. Também no sentido de ser uma dieta rica em carboidratos, de não ter uma boa alimentação essa criança, da criança só comer bala, chiclete, chocolate, salgadinho, biscoito recheado, danone, refrigerante, não se ter nenhum cuidado quando você sabe que aquilo não vai trazer um benefício à saúde da criança. Negligência em cuidados da saúde. Então, você tem uma doença crônica tratável e uma deterioração da condição. Então, pais ou responsáveis ignoram as recomendações. Então, alguém diz assim, você tem que dar o remédio de tantas em tantas horas e você não trata. Não realiza os cuidados necessários, não se preocupa com a saúde da criança, não leva ao médico, não faz o tratamento adequado. Tudo isso faz parte da negligência em cuidados da saúde. Negligência dentária. Pais não procuram tratamento, presença de infecções orais e dor, abandono do tratamento, trauma dentário que pode causar intrusão de tecidos, cárie precoce da infância, como a gente vê na imagem ao lado. Então, essa coisa de dizer, não, porque meu filho não escova os dentes e ele tem 3 anos. Gente, até 8, 9 anos, essa escovação ela deve ser supervisionada. A criança ela só vai atingir maturidade psicológica aos 5 anos e ainda depois disso ela precisa ser acompanhada. Ela não tem maturidade para entender a necessidade daquilo. Então, os pais são responsáveis pela saúde da criança. Negligência em relação à segurança. Então, falta de cuidado ou supervisão, podendo levar a traumas, queimaduras, envenenamentos, né? Então, claro que cair na infância é normal, não é isso, mas é você ter falta de cuidado. Uma coisa é você, acidentalmente a criança caiu, bateu a boca. Não, outra coisa é a criança viver machucada, viver traumatizada.
né? Então, a gente tem que entender a diferença. Porque quando se começa a andar, por exemplo, 1 ano, né? Mas em torno disso, claro que essa criança ela vai cair. É possível que ela tenha marcas na cabeça, nas mãos, que ela fique arranhada por causa das suas próprias unhas. Então, não vai ser só isso que vai caracterizar os maus tratos, né? A gente tem que observar o conjunto. Negligência física, falta de cuidado, não confundir com pobreza ou ignorância. Então, a criança tem cabelo sujo, roupa suja, vacinação incompleta, falta de escovação, falta de estímulo, supervisão inadequada após a escola. Então, não tem a ver com pobreza, mas com as condições que a pessoa vive, né? De cuidados, né? De saúde. E o abuso sexual, abuso do poder, no qual a criança ou adolescente é usada para a gratificação sexual de um adulto, sendo induzida ou forçada a práticas sexuais com ou sem violência física. O abuso sexual pode incluir desde carícias, exploração sexual, linguagem obscena e exibicionismo até o ato sexual com ou sem penetração. Este caso de abuso é mais difícil de ser detectado pelo cirurgião dentista, sendo necessária a colaboração de outros profissionais capacitados, tais como psicólogos e médicos. Então, abuso sexual sem contato físico, um abuso verbal, uma linguagem obscena, telefonemas obscenos, exibicionismo. Então, é importante que a gente, desde criança, já explique, né, que as crianças elas não devem ser tocadas, sejam por pessoas próximas ou não, né? E se a pessoa diz não, não é não, né? Já desde criança, a gente tem que entender as características de cada pessoa. Existem muitas campanhas, né, do Ministério da Saúde e tudo mais, falando a respeito disso, né, da questão do não tocar, de explicar. Volta e meia eles lançam alguma campanha relacionada a esses cuidados com as crianças, né? Condutas físicas, violação, penetração digital, exposição, carícias, contato genital oral. E a exploração sexual, forçar menores a ter condutas e posturas libidinosas, principalmente aquelas, né, que acabam morando na rua. Elas são muito envolvidas na exploração sexual. Promover a prostituição infantil. Obrigar a criança a presenciar atos sexuais e produzir material pornográfico, né? A questão, tudo isso é muito complicado. Então, o autor da agressão, né, nessa pesquisa aqui de Ferreira et al. 2006, que foi um quadro de distribuição da autoria da agressão dos maus tratos infantis nos conselhos tutelares de João Pessoa, quem mais, né, foi o autor da agressão foram o pai e a mãe, né, que são as pessoas que estão mais próximas. Eles representaram 42% e 30%. E aí a gente tem também irmão, avós, padrastos, outros familiares, mais de um familiar, vizinhos, professores e outros, né? E a gente vê que são os próprios responsáveis que são os maiores autores das agressões. Então, uma epidemia ela se desenvolve no país, escondida pela falta de estatísticas e o silêncio da população, a violência contra a criança que se manifesta pelos maus tratos que vão desde a negligência ao abuso sexual, podendo levar à morte, né? Então, a gente não pode negligenciar esses cuidados, a maneira que tudo isso é tratado, né? A gente tem que se posicionar em relação a isso.